Bora lá. Bom, vocês estão me ouvindo bem aí? O pessoal que está no virtual está me ouvindo bem? Pronto. Nós vamos começar, primeiro colocar o seguinte, nós estamos gravando todo esse debate e depois nós vamos fazer 2 recortes, né, para a gente publicar. O da reforma da administrativa, com o debate que teve, e o do RSC. A gente faz a publicação, disponibiliza, inclusive o pessoal que faz parte aí do movimento nacional, dos grupos nacionais que a gente faz parte, já pediu se a gente ia gravar, porque não deu, a gente até disponibilizou o link para algumas pessoas participarem, mas como a nossa sala ela tem um limite de 250 pessoas, eu acabei não colocando para todo mundo que queria participar do debate, porque senão a sala não comportaria. Então, a gente falou que depois a gente ia gravar e ia disponibilizar. E só lembrando que esse é o começo dos debates que a gente quer fazer. Nós vamos fazer outros debates, tanto da reforma administrativa, que vai ser necessário, foi o que o Flávio colocou e o Tony aqui apresentou. O relatório ainda nem foi apresentado, e a gente vai precisar de muita mobilização, porque o que quer que esteja naquele relatório, nós sabemos que não é para melhorar a nossa vida, isso a gente já sabe. Se tem uma coisa que a gente tem certeza é isso, né? Pode não ser tão ruim quanto era a PEC 32, vamos dizer assim, mas não é bom, o que está lá não é coisa boa para a gente, então a gente vai precisar de muita mobilização. E o RSC é um tema bem denso, as pessoas têm muita dúvida, é um instrumento, foi uma conquista, e aí eu quero falar, vou começar a falar do RSC. Ele foi uma conquista muito grande da nossa greve, uma conquista que chegou nos 46 minutos do segundo tempo, que a gente achava que a gente nem ia conseguir avançar. Nós achávamos que, eu particularmente, que já estou há um pouquinho de tempo nisso, achava que o governo ia tentar nos enrolar com aquele negócio, vamos montar um grupo de trabalho para discutir. Né? Toda vez que o governo quer protelar uma pauta nossa, ele monta um grupo de trabalho para discutir, né? Então, aí... Pronto. Eu estou saindo fora aqui da câmera. E aí, mas a nossa greve não acabava e não ia acabar mesmo se não tivesse um ganho considerável. O RSC foi o segundo ganho, né? Eu vou dizer o segundo para não ser o primeiro, considerável na nossa carreira. Por que eu estou falando, né, que pode ser o primeiro? Porque para quem conseguiu o RSC, por exemplo, que hoje tem especialização e conseguiu um RSC de mestrado, significaria, assim, de cara, 22% a mais de reajuste na sua remuneração. Quem tem mestrado que conseguiu de doutorado são também 22%, 23%. Então, não é um ganho qualquer, é um ganho muito bom para a nossa carreira. Isso veio para realmente a gente conseguir fechar o acordo de greve, foi um dos principais ganhos da nossa greve, além de toda a estrutura que a gente conseguiu mudar, a aceleração pela capacitação que veio no segundo momento, que também veio depois, com muita mobilização da categoria, e agora o RSC. O RSC, ele já está consolidado, ele não é um grupo de trabalho, ele está consolidado como um direito adquirido. E se não entrar em vigor a partir de abril, é descumprimento de acordo de greve, e com certeza vai estourar uma greve grande para isso. E eu não tenho dúvida nenhuma que se o governo não cumprir isso... Agora, o governo já colocou um projeto de lei que já está na Casa Civil, que trata do RSC, porque o RSC não entrou no PL deste ano que saiu o nosso reajuste. Vocês lembram que a gente queria que entrasse, fizemos até muita mobilização, não conseguiu entrar. O governo dizia que era o orçamento do ano que vem e não ia colocar. Então, agora tem o PL, que já foi construído pelo MGI, e que nós, inclusive, divulgamos a minuta do PL que estava na Casa Civil. Então, o PL fala de várias carreiras que teve itens que ainda não tinha sido atendido na íntegra. E o nosso estava lá, está lá o RSC. E o RSC, ele tem que ser regulamentado. Qual que é essa regulamentação? Que é o que a gente vai apresentar aqui. A regulamentação é o que pontua, de que forma que pontua, como é que eu sei se eu vou ganhar, como é que eu sei se eu não vou ganhar. Eu vou fazer uma primeira apresentação e eu não vou conseguir detalhar, porque são 89 itens que pontuam, eu não vou ler todos, porque isso é insano, a gente já divulgou. Quem teve curiosidade, nós vamos divulgar novamente, porque às vezes as pessoas, né, deixam.
passar, vê que é o e-mail do sindicato, às vezes deleta o e-mail sem olhar. Então, a gente vai mandar novamente, tá? Nós vamos deixar disponível toda essa documentação que já foi aprovada na Comissão Nacional e foi por MGI. Quando é que isso vai sair? Ele vai sair depois que a lei foi aprovada, porque o RSC, isso que a gente fez na Comissão Nacional, eu vou apresentar, ele é a regulamentação do RSC que está na lei. E ele não pode ser publicado antes da lei. Então, ele regulamenta alguma coisa que já virou lei. Como o RSC ainda não virou lei, porque ainda está tramitando, né? Deve ir agora no segundo semestre do Congresso, então ele vai ter que ser publicado até o final do ano, né? Então, eu vou apresentar, vou colocar, de novo, depois a gente vai encaminhar para quem não tem. E eu vou também, o que eu mais quero apresentar para vocês é que, lógico, a nossa categoria é supimpa, vamos dizer assim, né? Se é que esse termo não é muito antigo para estar falando. Isso é reflexo da novela, viu, gente? Daquela novelinha que falava aqueles termos, né? Reflexo da novela, não é para a pessoa antiga, não. Porque, assim, já tem 3, pelo menos que eu tenho conhecimento, pode ter mais, já tem 3 simuladores de RSC. Como é que são esses simuladores? Tá lá, você vai lá, vê tudo que pontua e você vai tentando se encaixar. E vai colocando, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E ele vai somando para você ver qual é a pontuação que você chega, né? Aí, depois dessa somatória, você pode ver, bom, tá faltando, eu preciso de mais pontos. E aí você vai lá naquele rol de itens e vê o que eu posso fazer para conseguir, para ir aumentando a minha pontuação. Vai ter coisa que é impossível para algumas pessoas, mas tem coisas que são mais fáceis. E aí a gente vai... É uma forma da gente conseguir já entender o que a gente tem e buscar o que está faltando. Por quê? É abril, certo? Então, a partir de abril, quem entrar com o processo, mesmo que não saia exatamente em abril, que demore, porque imagina quantas pessoas não vão entrar com o processo, né, gente? Vocês estão imaginando. Mas entrando em abril significa que quando sair, é retroativa a data que você fez o pedido. Então, é por isso que a gente está dizendo que é importante se apropriar das regras do RSC, é importante saber o que você já tem, o que você não tem, e é importante tentar buscar o que está faltando, para que quando chegar lá em abril do ano que vem, a gente já tenha essa pontuação para poder fazer o pedido. Eu já vi que já teve gente que levantou a mão. Ô, Lúcia, é alguma pergunta sobre encaminhamento ou você já quer fazer pergunta do tema, porque eu ainda vou apresentar? Pode falar. Bom, vamos começar aqui, porque eu acho que minha introdução já foi, né? Aqui, eu estou apresentando, essa apresentação aqui, eu sei que não vai ficar aqui muito visível para vocês, mas eu acho que é mais para quem está no virtual, certo? Deixa eu aqui. Bom, para quem está aqui, eu vou falar basicamente dos principais pontos da normativa do RSC, tá? Tem toda uma contextualização que eu não vou ler, a legislação foi analisada para a gente poder chegar nessa contextualização, né? A metodologia que foi utilizada, eu vou direto no que foi, o que foi, baseado em quê e o que foi normatizado no final, né? Ou seja, o que no final vai valer. Foram estipuladas 3 premissas, tá? Primeiro, que ele é vinculado ao incentivo à qualificação. Então, eu vou só lembrar novamente, porque isso foi um debate muito grande que a gente teve, inclusive, mas o que significa isso? Que você pode requerer o RSC imediatamente superior à titulação que você tem. Então, significa o seguinte, se eu estou lá, se eu só tenho a graduação, eu não posso requerer o RSC de mestrado, nem de doutorado. Eu tenho que ter um pré-requisito da titulação anterior. Então, se eu quero mestrado, eu tenho que, no mínimo, fazer a especialização. Então, quem é que vai conseguir o RSC de mestrado? Quem já tem especialização. Vânia, mas se eu conseguir o de mestrado e depois eu fizer o mestrado, eu não vou conseguir o de doutorado? Vai sim, porque aí você já tem o mestrado, aí você pode requerer o de doutorado.
Então, quem tem só nível médio pode requerer da graduação. Quem tem graduação pode requerer da especialização. Quem tem, e assim por diante. Fala, Virgínia. Se tem um mestrado, são 52 pontos. Não. Porque precisa do mestrado, 52 pontos. Aí se a gente faz, aí você faz o mestrado, vai chegar no doutorado e fazer de novo, ou só faz a diferença? Eu vou chegar a isso, já está querendo spoiler do que eu vou apresentar. Aí não dá, né, gente? Vamos por partes. Fala, Fábio. Vai ter que tomar uma graduação para fazer qualificação, para qualificar, certo? Então, agora que eu não fui apresentar de novo. Então, gente, deixa eu apresentar. Então, deixa eu apresentar, a gente faz as perguntas no final, porque na apresentação eu posso falar tudo isso que vocês estão querendo saber e depois, aí a gente tira dúvida só do que ficar, né? Eu acho que fica melhor, né? E aí, então, o rol de saberes, ele abrange todas as áreas de atuação e ele abrange todos os níveis, A, B, C, D e E, tá certo? O alinhamento do número de pontos necessário para alinhamento do número de pontos necessário para a concessão do RSC ao percentual do respectivo IQ. Ou seja, você vai ter a pontuação e você vai ganhar financeiramente o que representa o percentual do IQ. Então, se eu consigo o RSC de mestrado, o que eu vou ganhar de percentual? 52%, que é o equivalente ao IQ que já está na lei, certo? Então, o rol foi consolidado em 89 itens. O que é isso, 89 itens? Tem 89 maneiras de você pontuar, certo? E aí, então, eu já vou começar aqui, já a apresentar como é que vai ser isso. No começo, tinha uma discussão de ter um limite de pontos por item, certo? Mas isso não existe mais. No final, isso foi tirado. Então, eu posso ter um item que eu tenho muita pontuação e eu posso ter item que eu tenha meio ponto, 0,25, porque tem item aqui que é 0,25 pontos. E eu posso ter item que eu tenha 50 pontos. Por quê? Justamente foi um debate que a gente fez. Tem muitos servidores que trabalham dentro de uma área e fica restrito. Vamos pegar o pessoal que é fiscal de contrato, que a vida inteira foi fiscal de contrato, e que não fez outras coisas porque ser fiscal de contrato é o ó, né? E não teve oportunidade. Aí ele vai pontuar só 5 pontos? Não, ele vai pontuar toda a vida dele que ele foi fiscal de contrato. Então, ele pode chegar a 30 pontos, a 40 e assim por diante, né? Qual que é a pontuação que foi regulamentada pela CNSC? Para você adquirir o RSC1, que é quem tem o fundamental incompleto, fundamental, né, que pode requerer 1, você precisa de 10 pontos, para o RSC2, 20 pontos, para o 3, 25 pontos, para o 4, 30 pontos, para o 5, 52 pontos e para o 6, 75 pontos. Vou fazer aqui só uma pausa para dizer do RSC7, que seria a proposta que foi aprovada na plenária da FASUBRA, o RSC para quem tem doutorado já, certo? Não passou, nós apresentamos novamente na Comissão Nacional, quando eu falo nós, é a FASUBRA, e não passou, não foi aprovado. A maioria da Comissão Nacional entende que, como o RSC é atrelado à escolaridade, e o último nível de escolaridade é o doutorado, então não tinha como ter o RSC7, foi esse o entendimento da Comissão Nacional. A FASUBRA foi voto vencido, então, portanto, na normativa que saiu aprovada, só tem o RSC6, que é o teto da tabela do IQ, que é o doutorado, certo? Aí fala da metodologia, que eu não vou falar dela, né? Então, assim, lembra quando eu falei para vocês que antes tinha uma proposta de que cada item você podia pontuar 5? Isso caiu, certo? Só que na metodologia utilizada, isso foi substituído por um mínimo de itens que você tem que ter. Por exemplo, você não pode ter todos os itens, todos os pontos num item só. Dependendo do grau de RSC que você vai querer reivindicar, tem um número de itens que você é obrigado a cumprir. Os 89
por exemplo, para adquirir o RSC1, tem que ter no mínimo 2 itens. Então, quem for pedir um, ele não pode ter toda a pontuação no item só. Só que ele pode ter 9 pontos e meio, porque ele precisa de 10 pontos. Ele pode ter 9 pontos e meio num item e pode ter só meio ponto em outro. Ele já cumpriu o pré-requisito, certo? Então, para quem quer o 2, tem que ter no mínimo 3 itens. Para quem quer o 3, no mínimo 4 itens. Para quem quer o 4, 5. Para quem quer o 5, 8. E o último, para o doutorado, tem que pontuar no mínimo em 12 itens. Aí, é difícil. Não, não é, gente. Pode parecer difícil, mas não é. São 89 itens. A gente tem que pontuar em 12. Quando eu falo a gente, porque eu vou querer, eu tenho mestrado, certo? A gente vai pontuar em 12. Ah, Vânia, eu vou lá ver o meu. Ah, o meu falta, só tenho ponto em 10. Pô, vou correr atrás para ver o que eu vou conseguir fazer nos 2 que estão faltando. É essa a ideia da gente ter a normativa e começar a se apropriar dela, tá certo? Aí, como é que é isso? O RSC1, que a pontuação mínima é 10 pontos, é mínima, viu, gente? Porque pode ter 12, pode ter 13, mas a pontuação mínima é 10 pontos. Ele pode ter um número mínimo de itens, tem que ser 2, e a correspondência é o fundamental completo. Então, quem é que vai pedir o RSC1? Eu estou falando isso porque a gente, quando está lá no ensino médio, quando está na graduação, no ensino médio, fica mais fácil visualizar, né? O pessoal pode não entender, mas quem é que vai pedir um? Tem gente, e a nossa categoria é uma categoria composta é uma categoria bem diversa, e hoje já não tem mais, mas houve uma época em que a gente contratava muito, e tem muitos cargos que é o fundamental incompleto. Então, nós temos companheiros que foram contratados com fundamental incompleto, e que, lógico, hoje já tem escolaridade. Então, é isso. Então, a partir do fundamental incompleto, ele já pode começar a pedir o RSC, tá? Então, aqui, de acordo com essa tabelinha. Então, para eu adquirir eu tenho que pontuar em 2 itens, e eu vou pedir o fundamental completo. No 2, eu tenho que pontuar em 3 itens, é o IQ do ensino médio. O 3, que eu posso pontuar em 4 itens, eu tenho que pontuar no mínimo em 4 itens, é o IQ de graduação. O 4 é o de especialização, eu tenho que pontuar em 5 itens. O 5 é o de mestrado, eu tenho que pontuar em 8. E o 6 é o de doutorado, que eu tenho que pontuar em 12 itens, certo? Aí toda uma proposta de regulamentação, eu já vou entrar direto nos itens, que é aqui os anexos, para falar para vocês um pouquinho. Eu não vou ler todos os itens, porque eu vou apresentar o primeiro, mas depois eu quero apresentar para vocês a cartilha e quero abrir para as perguntas, tá? Porque o que está aqui, o que a gente tentou colocar, e aí eu vou dizer uma coisa, esse rol de saberes aqui já tem um entendimento que ele não é estanque, ele não é uma coisa que a gente criou e que ele não vai sofrer alteração. Por quê? É impossível saber tudo que tem de saberes e competências neste universo das universidades, dos institutos, para que a gente fale, olha, está tudo contemplado. Mesmo que a gente tivesse conseguido contemplar tudo no primeiro momento, o mundo do trabalho muda, coisas novas aparecem, tem várias questões que vão aparecer e podem não estar. Então, a gente identificou que esse rol de saberes e competências aqui, esse de 89, ele pode ser modificado ou pode ser atualizado através de portaria ministerial, ou seja, a gente formaliza dentro da Comissão Nacional e o ministro só vai lá e assina uma portaria atualizando, né, os itens para que a gente possa ter isso sempre o mais atual possível, o mais atualizado possível, né? Então, vamos lá. Eu vou falar do primeiro, e aí depois, se tiver algum né? E nesses roles aqui, dando um exemplo geral, o que contempla? Tudo aquilo que é um fazer além do que a gente foi contratado. E aí eu vou fazer uma brincadeira, né? Mas que para algumas pessoas eu acho que não entendia dessa forma. Por exemplo, se eu sou um assistente de administração e eu respondo e-mail, isso não é o número de e-mails que eu respondo por dia, não pontua como um rol de saberes e competências, porque isso é meu fazer.
né? Se eu sou pedagogo e eu tenho que meu trabalho é atualizar as normativas ali, isso não pontua. O que pontua? O que você faz além do que é o seu escopo de trabalho do dia a dia. Então, você é um fiscal de contrato, você elaborou normativas, mesmo quem é um pedagogo, elaborou normativas para algum curso, tudo isso conta, tá? Então, a gente conta a parte administrativa, conta a parte acadêmica, né, para quem tem livro escrito, para quem tem, inclusive, artigos, obrigada por vocês tiveram a palavra faltava, artigos e outras coisas mais, tudo isso conta também, né? Tem uma coisa, por exemplo, nós conseguimos colocar que a atividade sindical, toda e qualquer atividade sindical, ela pontua. Congresso, atividade, seminário, participar da organização de congresso, tudo isso conta, desde que seja documentado, e aí depois é o segundo momento que eu vou falar para vocês como é que funciona isso, tá? Além de fiscal de contrato, também tem o pessoal que faz a elaboração dos editais, tudo isso é fora do escopo, tudo isso conta. Quando as pessoas não se enxergarem, porque assim, olha, tem a descrição, olha, primeiro, porque aí muita gente me mandou um e-mail quando a gente soltou isso aqui, e falou assim, Vânia, eu não estou enxergando aqui, mas olha aqui, ó, no primeiro, eu vou pegar o primeiro, atuação na área de gestão ou fiscalização de contratos, convênios e acordos. Quando você lê só isso, você às vezes pode não entender o que entra, mas aí tem a descrição do item, né? Por isso que o texto é tão grande. Atuação na gestão ou fiscalização de contrato, convênios e acordos firmados pela Instituição Federal de Ensino com fornecedores, prestadores de serviço, instituições públicas ou privadas, tanto nacionais quanto internacionais. Vale tanto para quem é o titular, pode ver que o primeiro aqui ele fala da atuação, e o 2 também. Então, pontua quem é titular e pontua quem é suplente. Participação dos órgãos em conselhos colegiados, né, das instituições, tem muita gente que participa. Conselho de departamento, conselho de centro, conselho universitário, COAD, todos os conselhos. Pontua tanto quem está na titularidade como quem está na suplência, certo? E aí, para cada item, tem o número de pontos. Que às vezes vocês vão pensar assim, olha, esse aqui é só 0,1 ponto, né? 1/10. Poxa, 1/10, só que é por mês de fiscalização de contrato. Então, significa que por ano você tem 1,2 pontos. Se você aí, como tem muita gente, há 20 anos é fiscal de contrato, faz as contas de quantos pontos você já tem, né? Então, por isso vai. E é por cada contrato, certo? Não é... Porque eu estou falando porque tem gente que é fiscal de 300 contratos, certo? Tem gente que é fiscal de um contrato, tem gente que é fiscal de... É por evento, então é por contrato. E assim a gente vai, né? Tem coisas que valem meio ponto, tem coisas que valem 1 ponto, e assim por diante a gente vai. Olha, desenvolvimento de tecnologias e soluções práticas que têm impacto institucional. Nós temos muitos colegas que desenvolvem mecanismos de trabalho que ajudam no dia a dia. Tudo isso tem que ser documentado, tudo isso pontua, certo? Elaboração de editais. Aqueles editais, tem setores aí que elaboram edital todo mês. Elaboração de edital, pontua também. Então, elaboração de normas técnicas, chamadas públicas, elogio profissional. Esse dia eu recebi um pelo SOGOV, acredita? Pelo GOV-BR. Olha, já tem um. Elogio profissional, não serve o colega elogiar publicamente. Elogio tem que vir formalizado, Sérgio, mas é assim, elogios, reconhecer o trabalho do servidor, né, de forma oficial. Participar como membro de comissão organizadora, olha aqui, ó, de processo seletivo, vestibular, concursos ou exames públicos. Participação como membro de comissão responsável pelo processo. Tem quem participa como membro da organização, quem é o responsável. Então, é tudo subdividido nas pontuações. Tá? Deixa eu ver uma aqui que tem a parte de sindical, para eu mostrar para vocês.
Participação de brigadas. Tem o pessoal que participa aí das brigadas de incêndio, tá certo? Participação em comissões de saúde e segurança no trabalho. O pessoal da luz aí que participa muito dessas coisas. O tempo de efetivo exercício na carreira. Eu queria encontrar isso, tá? Nós conseguimos colocar que o tempo que você tem na sua carreira, ela vai pontuar por mês, independente do que você fez. Por exemplo, tem gente que tem 40 anos, por exemplo, o Doni já tem 40 anos aqui dentro do Estado. Então, cada mês que ele trabalhou, ele vai pontuar 0,125 pontos, certo? 125. Quando você multiplica isso por 40 anos, tá? Não vai dar 400, mas vai dar uma pontuação grande. Por quê? 480 meses. Multiplica aí, se alguém tiver uma calculadora aí para ver 40 anos, quanto que vai dar de pontuação. Por que nós achamos importante e passou? Porque, principalmente, as pessoas que estão próximas a se aposentar, e até os aposentados, porque aí no final eu vou falar dessa questão dos aposentados, que às vezes não teve tanta oportunidade. 70? 60 pontos. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, olha lá. O Doni tem mestrado. Ele precisa de 75 pontos para poder pedir o RSC de doutorado. De tempo de serviço, ele já tem 60 pontos. Ele tem que pontuar os outros 15 ou mais, porque não precisa ser só 15, e em 11 itens, porque um já quase que ele gabaritou. Então, é isso. O tempo de serviço, principalmente para os aposentados, ele vai ser um fator importante na contagem do RSC que a gente vai querer pedir. Eu estava querendo aqui encontrar só o do sindical para mostrar para vocês. Eu não vou ler tudo, gente, porque senão a gente não abre para as perguntas. Eu quero mostrar. Participação como membro titular, o pessoal que é da CIS, que eu sei que tem aqui muita gente que é. Participação como membro titular. Gente, como membro titular de comissão interna de divisão de carreiras ou outras comissões correlatas. Então, o pessoal que é da CIS, tanto quem é titular como quem é suplente, tá? Aqui, participação de organização de eventos pedagógicos, educacionais, científicos, tecnológicos, esportivos, sociais, sindicais, filantrópicos ou culturais. Então, tem vários locais aqui que a parte sindical também entra, tanto participação na organização, como a participação no evento, como, né? Então, assim, quando a gente chamar agora para fazer os seminários dos temas, a gente vai soltar certificado para tudo, e, por favor, participem, que isso vai pontuar no RSC. Olha como isso também foi uma forma da gente, né? Bom, eu não vou ler mais, porque é muita coisa, e eu acho que cada um tem que ler. Se tiver dúvida, nós estamos aqui à disposição, e a gente pode fazer outro momento desse para tirar dúvida. O que eu queria apresentar para vocês são as calculadoras. Eu tenho conhecimento de 3, que eu vou abrir aqui para vocês. Agora, pode ter outras, e a gente também vai publicar as calculadoras, tá? Para o pessoal poder usar. Uma que eu já entrei e usei foi essa daqui, Ela tem que cadastrar o e-mail. Vou cadastrar aqui. Tem que cadastrar. Deixa eu ver se... Eu cadastrei e não lembro a senha. Olha lá. Vamos lá. Tá vendo aqui, já tem um item aqui que eu não consegui passar o simulador todo, mas ela funciona mais ou menos assim. Mais ou menos não, exatamente. Ela, ainda mais, ela explica o que você precisa ter, e ela é muito boa, esse simulador aqui é muito bom. Porque ele começa assim, atuação na área, eu vou só falar do primeiro item, na área de gestão ou fiscalização de contratos, convênios, acordos firmados, que é o primeiro item que aparece lá no nosso rol. Aí ele fala, o que eu preciso? Eu faço isso, mas o que eu preciso para aprovar? Documentação emitida pela Instituição Federal de Ensino, designando o servidor como gestor ou fiscal de contrato, convênio ou acordo.
com especificação dos objetos geridos, declaração, tá. Então, eu preciso daquela portaria que me designou, vai que todo mundo começa a procurar as portarias, viu, gente? Começa a fazer tá? Tudo quanto é portaria que tem o nome de vocês, vocês começam a separar. Eu vou precisar dela. Aí você vai dizer, eu tenho. Então, eu vou colocar aqui, ó, um ponto. Então, eu vou acrescentar isso daqui, aí ele vai dizer detalhes, certo? Ele vai dizer, aqui você pode colocar o nome do contrato que você fiscaliza e a quantidade de meses. Então, se eu fiscalizo aqui, eu vou colocar um negócio qualquer. Se eu fiscalizo Vânia, aqui... Oi. você dá licença um minutinho? É a Silvia, tudo bem? Eu não estou apresentando, gente, desculpa. Eu só estou aqui, desculpa. Obrigada, Vânia. Obrigada, vocês podiam... Tá, muito obrigada, mas o problema aqui não é no computador, é na pecinha aqui, é esse aqui, pronto. Espera um pouquinho. Deu certo agora? Não, não, também não. Espera lá. Meet, apresentar. Eu vou parar essa apresentação. Isso. Aqui a janela, que é o negocinho que é esse aqui. Muito bem. Eu acho que a gente já devia, comunicando hoje, já dar uma pontuação aí. Então, agora estão conseguindo ver? Pronto. Tá? Então, eu vou voltar aqui. Deixa eu ir lá agora. Eu vou voltar aqui, cancelar, para começar de novo, tá? Para mostrar para vocês. Eu peguei aqui o primeiro item. Então, vamos dizer que eu seja fiscal de contrato. Então, eu vou aqui, eu coloco... Olha, eu vou pontuar aqui. Quando eu coloco o maisinho, ele vai pedir para eu colocar o detalhe. Vocês podem pôr como podem pôr, sei lá, contrato 1, tá? Contrato 1. Eu sou fiscal de 2 contratos, contrato 1. Quantos meses eu sou fiscal de contrato? Eu sou há 24 meses, 2 anos que eu estou de fiscal de contrato. O link do Google, aí ele pede para adicionar aqui o documento que comprova isso, mas vocês não precisam adicionar para fazer simulação, tá? Olha aqui, ó, os 24 meses ele vai dar 2,4 pontos, aí eu vou pôr confirmar. Quando eu ponho confirmar, ele joga aqui do lado, tá vendo aqui do lado, ó? Aqui no verdinho aqui, quantos itens eu tenho e qual a pontuação que eu tenho, certo? E aí por aí vai, tá? Aqui você pode dizer qual que é o que você quer. Por exemplo, eu quero de doutorado, certo? Então, ele vai. Eu já tenho 3,65 pontos para chegar em 75. Então, eu escolho... Vocês estão enxergando aqui? Deixa eu tentar aumentar aqui a guia. Não adianta. Não adianta porque ele fica... Né? Então, eu vou só... Gente, quem está no virtual está vendo mais fácil. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui do lado, ó, aqui tem uma setinha que você clica nela e você coloca qual RSC que você quer. Aí você escolhe. No que você escolhe, ele já traz aqui, ó. Eu escolhi o doutorado, ele já traz aqui que o meu ponto é 75. À medida que eu vou fazendo a progressão, e aqui é quantos itens eu preciso de 12. Então, eu já tenho aqui, eu marquei 2, então eu tenho 2 itens dos 12, e aqui eu tenho 3 pontos, nem eu estou enxergando aqui, porque aqui está tão embaçado, 3,65 pontos dos 75. À medida que você vai trabalhando com a calculadora, ó, ela vai, tá vendo? Ela traz toda a pontuação. Tem umas descrições, olha como são grandes essas aqui, ó. Então, dá para entender muito bem o que você precisa para pontuar dentro desse item. Então, vocês... Essa calculadora, inclusive, ela é um bom instrumento para a gente até ir armazenando os documentos que a gente já tem. Porque quando você abre aqui, ó, para colocar mais, ela traz os detalhes, que é o que você pontua, qual que é o contrato, qual é o evento que você está pontuando, e ela pede para você inserir o link da documentação que comprova. Para fazer a simulação, a gente não precisa inserir esse link, tá? Porque aí você só fala, eu sei que eu tenho mais ou menos isso e vai fazer a simulação. Mas depois, na hora de guardar as coisas, talvez seja interessante já ir armazenando para deixar as coisas organizadinhas, certo? Acho que é isso. Cancelar aqui. Essa é uma das calculadoras. Agora, deixa eu voltar aqui, eu vou mostrar as outras duas. Eu vou tirar aqui, parar a apresentação. Aí tem apresentar.
que é essa daqui. Ó, essa daqui eu não mexi nela ainda, tá? Mas ela é mais ou menos o resumo da pontuação. Deixa eu ver, essa eu vou ver junto com vocês. Atuação, quantidade. A outra é melhor. Eu já acho que essa daqui não é boa, não. Eu não tinha visto ela ainda, não. Eu só tinha... Ela não vai sozinha, ela só traz aqui para você fazer pontuação, limpar dados. Eu acho que à medida que você for preenchendo, ele vai somando, tá? Mas eu acho que a outra é mais didática, a outra fica mais fácil, porque ela é mais... Bom, sei lá, tá? Bom, eu não vou... São 3 calculadoras que a gente tem. A primeira que eu já tinha usado, que eu já vi que eu gostei dela, mas a gente vai apresentar e vai colocar para vocês as 3. Eu vou abrir com a pergunta, que aí agora a gente tira... eu vou agora já tirando já a pergunta que a Virgínia tinha feito, e que eu acho que é o que o Fábio queria saber. Gente, olha, eu tenho especialização. Aí eu tenho toda a documentação, aí eu entro com toda a documentação para conseguir o mestrado, que são 52 pontos, certo? Aí eu faço o mestrado. Para eu conseguir o doutorado, eu não preciso começar do zero, eu só vou conseguir mais do que falta dos 52 para os 75, certo? É isso. Então, eu já tenho 52, que eu já tinha apresentado. E que quando eu fiz o mestrado, que eu consegui, eu vou pedir o doutorado, aí eu vou acrescentar 23 pontos naqueles 52 que eu já tinha. Então, não é começa do zero e aquilo que você apresentou não serve mais, não. Ele continua e assim por diante. Se eu tô lá no 1, eu quero para o 2, eu só vou apresentar 10 pontos a mais, porque do 1 para o 2 são 20, o 1 é 10 e o 2 é 20. E assim por diante, tá? E mais itens. E mais itens. Por exemplo, se eu estou no 1 e pontuei só 2, eu vou ter que depois chegar nos itens que faltam, porque sempre é o número de pontos atrelado ao número de itens mínimo. Então, não adianta ter os pontos e não ter o número mínimo de itens. Não adianta ter o número de itens, mas não ter os pontos. Então, os dois têm que casar, tá? Eu vou deixar de apresentar aqui para abrir para as perguntas, e aí o pessoal que quer falar, a Lúcia já levantou a mão, vou abrir para a Lúcia. Deixa eu interromper o compartilhamento. Alguém aqui, a Virgínia também, mas a Lúcia já está com a mão levantada faz tempo, então vamos lá. Lúcia, pode falar, pode abrir o microfone e falar. Lúcia? Lúcia, seu microfone está fechado se você estiver falando, ou se você levantou a mão sem querer. Enquanto a Lúcia não abre o microfone, eu vou responder uma pergunta do chat e vou passar para a Virgínia e para o Fábio. O Alexandre pergunta se o RCC atrapalha a utilização de bolsa. Não, gente, tem nada a ver. Se você tem direito à bolsa de doutorado, isso não tem nada a ver com a RCC. Você vai fazer seu doutorado, vai conseguir a bolsa, o que ele fala? Depois de conseguir esse RCC, se eu for fazer o doutorado, teria direito a uma bolsa de estudo? Teria. As regras para que concessão de bolsa de estudo acadêmicas não interferem no RSC, e vice-versa, certo? Um não interfere no outro, então fique tranquilo com relação a isso. Quem que pediu primeiro, Virgínia ou Fábio? As mulheres primeiro, Fábio. Vamos lá, Virgínia. E depois a Célia no chat aqui, tá? No virtual. Não, pode falar. As comissões, os conselhos, contam por portaria ou é por mês também? Eu acho que é por mês, tem que olhar, não sei de cabeça, mas tá lá, se é por mês, porque lá tá escrito lá se alguém, eu fechei aqui, ela tá perguntando se é por portaria. É por portaria e por mês. Acho que é por mês. Por quê? Eu vou dar meu exemplo. Eu fui por 3 portarias, né, do Conselho Universitário. Estou hoje no Conselho Universitário, mas já fui 2 gestões. Então, vai ser por cada portaria um evento e quantos meses eu fiquei. É multiplicado tudo isso, tá bom? Eu acho que é tudo por mês, mas só precisa tirar a dúvida lá.
Fábio, e depois a Maria Célia. Regina, sobre a documentação, Fala perto para o pessoal ver. sobre a documentação, eu entrei em contato com a RH, eles estão falando que estão fazendo blocos para cada funcionário para entregar para a gente. Só que, quando a gente fez a última revisão de tabela, representou os documentos. Os documentos para reapresentar, eles vão ser reaproveitados na hora da pontuação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tá, eu apresentei, nessa época, um diploma de inglês. Vou ter que reapresentar esse mesmo diploma, ou aquele que eu apresentei já vai estar incluído. Então, tem que ficar correndo atrás de muito documento para todo. Entendi. É assim, eu preciso ver aqui o que pontua essa questão da capacitação. Quando saiu o RSC, gente, aí eu já vou falar também um pouquinho do que a gente discutiu na Comissão Nacional, vai ser criado em cada instituição, por exemplo, aqui em São Carlos, vai ser criada uma comissão de implantação do RSC, porque a gente avalia que a demanda vai ser muito grande no primeiro momento e que vai precisar de uma força-tarefa maior. É esta comissão, baseada numa normativa, numa diretriz nacional, que vai dizer o que você tem que apresentar. Então, eu já vou logo te dizer uma coisa. Pelas experiências que a gente tem com a ProGP aqui, eu não tô aqui criticando os companheiros da ProGP, a gente tem problemas de conseguir certificados que foram entregues lá atrás. Já teve companheiros que foram atrás e não conseguiram. Então, assim, o que é melhor para a gente? É que a gente tenha... Se a gente apresentou, a gente deve ter lá a segunda via, deve ter o original em casa. Então, que a gente faça isso. Agora, se não conseguir encontrar, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir que a ProGP faça esse resgate. Agora, se ela vai conseguir resgatar tudo de todo mundo, é uma outra história, tá? Mas a obrigação de apresentar a normativa é do servidor e não da ProGP, e nem dessa comissão. O que significa? Eu sou fiscal de contrato, eu sou... conselho, eu fui de tudo quanto é conselho que teve nessa universidade desde que eu entrei aqui, vocês têm que buscar a portaria. Aí, se não consegue a portaria, entre em contato com a SOP, coitada, Regina, desculpa. Entre em contato com o pessoal para ver se a gente consegue resgatar. Então, nós vamos ter que resgatar as portarias. Entre em contato com o setor onde você está. Eu fui fiscal de contrato. Então, eu sei que tem portaria. Eu sei que lá na biblioteca, lá no CIB, tem lá que a gente guardava as portarias. Se eu não encontrar no meio virtual, eu vou tentar ir lá, procurar as portarias que eu tenho guardada lá para eu resgatar. É mais ou menos isso, tá? Então, cabe ao servidor fazer a comprovação. E aí, antes que alguém me faça a pergunta, Vânia, se não tem comprovação, se é alguma coisa que eu participei de um projeto, ajudei a fazer e não teve portaria, foi lá do meu setor. O chefe pode dar uma declaração de que você participou. Vamos pegar aí algum congresso que teve em algum departamento, ou algum servidor foi lá e participou da organização daquele congresso. Mas não tem portaria para isso. Então, o que pode? O chefe vai lá e fala, o servidor tal participou da organização do congresso tal, que aconteceu no dia tal, 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 tal. Isso é um documento oficial, certo? O chefe de agora, tem que falar, não. Vai atrás do chefe que estava na época que você foi, né? Ou se o chefe de agora der, então é isso, tá? Esse tipo de declaração da instituição é válida como comprovação, porque tem coisa que não sai portaria, né? Então, vamos lá. O Fábio perguntou só um pouquinho, gente, por partes. A Maria Célia, pode falar, abre o microfone, ela também levantou a mão. É o seguinte, eu tenho especialização, certo? Eu já recebo um percentual do meu contra-cheque. Eu vou ter que fazer outra especialização ou essa vai valer? Não, o que você tem vale, não tem que fazer outra, tá? Eu vou falar da duplicidade de especializações. Por exemplo, se você já ganha, você vai requerer o mestrado. Se você ganha por especialização, você vai requerer o mestrado. Você não precisa nem provar que você tem especialização, porque você já ganha, já foi provado. O comunicador e depois a... Bom, a minha primeira dúvida é a seguinte, que nem o mestrado eu consegui agora, mas pelo mestrado mesmo. Tem tempo entre uma coisa e outra? Interstício não tem. Não tem. Eu não posso aproveitar.
O interstício é natural, né? Você já fez o mestrado, mas, por exemplo, se eu fiz a especialização e eu vou ganhar o de doutorado, de mestrado, aí, para eu conseguir o de doutorado, eu tenho que fazer o mestrado. Então, o interstício já está dado, né? Que é o tempo do mestrado, mas não tem mínimo, tá? E o Leandro Pavuto, que ele está online, ele está sem microfone. Ele pediu para fazer uma pergunta aqui para ele. Perguntando sobre o trabalho em outros órgãos públicos, Estado, município, se contarão, Conta. Tem que ver aqui onde está, mais conta. Atuação em outros órgãos públicos conta também, tá bom? Não conta tanto quanto na carreira, mas conta também. Pode falar. Então, quando eu entrei, cara, eu já tinha mestrado. Depois eu fiz uma especialização. Depois saiu essa coisa de levar o certificado, então, e aí eu entrei direto com o mestrado. A especialização mesmo sendo... Conta. Só para reafirmar, Uhum. Eles falam assim, eu sou representante funcionário no Conselho Departamental. A pessoa que é meu suplente, então, para mim, se ela vai pontuar para ser suplente. Eu falei aqui. Não, Tá. Então, quem é suplente? Pontua também. É uma pontuação menor, mas pontua também, tá? Para ser suplente. O Felipe está perguntando aqui no chat se ele pode fazer 10 especializações, se isso é infinito. Gente, não tem limite. Agora, não tem limite do tanto de coisa que você pode fazer no item. Mas o que tem você tem que combinar o tanto de itens que você pontua. Então, não adianta fazer 10 especializações para ganhar 60 pontos e faltar 11 itens ainda, né? 11 não, né? Porque o tempo de serviço todo mundo tem, né? Todo mundo já tem pelo menos o tempo de serviço de pontuação. Então não adianta. Então, vocês vão aí, para quem vai correr atrás da pontuação, vão vendo aí também aliando o número de pontos com o número de itens que tem que fazer, tá? A atuação como certificador, com certeza, viu, Silmara, tá? Como certificador, quem corrige as provas lá, que entra como... tudo isso vai contar, é só achar o item ali. Quem foi que levantou a mão aqui? Virgínia. Olha, você já falou de elogio, mas tem que ser escrito mais qualquer lugar, assim... Esse elogio, ele tem que ser... Aqui a Larissa, a Helenilde também está perguntando se uma ata de reunião serve como comprovação. Serve, é oficial, tá? Tem que ser oficial, né? E o elogio não é só assim, você está tão bonita hoje. É bom saber que não é desse tipo de elogio que a gente está falando, tá? É sobre atuação ou alguma coisa, né? E aí, assim, elogios... elogio que venha pela plataforma lá do Gov, não fala Brasil lá, fala Brasil. Não, se é avaliação de desempenho é outra coisa, né? Não, gente, vamos dividir as coisas, né? Os elogios que vêm dentro do seu processo de avaliação de desempenho, eu não sei não se conta, eu vou verificar, mas eu estou achando que não. Agora, o que a Helenilde colocou aqui, você tem na reunião, o conselho faz um elogio, uma coisa consta na ata, tudo isso é uma comprovação sobre o seu trabalho. Fala, o Roberto depois. Agora, esse jeito foi uma grande ajuda na ter apresentar a função tal. Seria um elogio, seria? Gente, a gente vai ver depois detalhe desses elogios aí. Vamos ver o que serve e o que não serve, tá bom? Eu não sei responder todo tipo de elogio que vai servir. Eu só sei que tem que ser baseado no seu fazer e também tem que ser oficial. Não pode ser uma coisa assim que né? E não adianta, gente, um colega começar a mandar elogio para o outro, também aquele monte, que isso também não vai dar certo, tá? Então, vamos ser assim... Eles não começam, né? Aí fica fácil, né? Manda os elogios aqui. Hoje eu mando para não sei quem manda amanhã para mim, aí o negócio vem. Pode ser? Deixa eu só responder umas coisas que estão aqui no chat. Tem tanta pergunta. Alguém podia me ajudar aqui, né, gente, com as perguntas do chat?
Eu estou voltando, mas eu falo alguém. Hã? Isso, vem aqui para ver as perguntas. Ó, vem aqui que eu vejo aqui. A Silmária Dionísio, ela perguntou. Rapaz. Tempo de serviço ou vínculo empregatício em outras instituições públicas e ou privadas. Aí, o pessoal está perguntando aqui, que eu acho que é o item 42, fala que a autora de obras artísticas e culturais registrado poderia ter relação com o cargo. Não precisa, nada precisa ter relação com o seu cargo, tá? Tudo que você faz dentro a mais não precisa ter relação com o cargo, certo? Eu queria falar dos aposentados, que foi a Odila perguntou aqui. Os aposentados, a gente não conseguiu colocar na normativa que toda ela vale para aposentado, porque o governo é contra isso, certo? O que o Sinasef fez e nós fizemos também? O RSC vale para todo mundo que está na carreira do PCCETAI. E, portanto, os aposentados também têm direito, porque eles estão na carreira. Agora, só que o Sinasef, eles não conseguiram automático. Quando implantou só para o ativo. O aposentado foi para a justiça e ganhou. Tá? Agora, qual os aposentados que ganharam na justiça? Quem se aposentou com integralidade e paridade. Mais do que integralidade, quem se aposentou com a paridade. Por quê? Porque qual que é a discussão? A paridade é tudo que o ativo tem, o aposentado tem direito também, certo? Então, isso a gente conseguiu. E aí, se o aposentado consegue, o que ele tem que apresentar de certificação? Ele tem que se apresentar de certificação que ele fez na época que estava na ativa. Tudo que ele fez depois de aposentado não serve, tá? Então, que isso também a gente entenda isso. Tudo que o aposentado vai apresentar num processo judicial? Toda a documentação que ele tem do tempo que ele estava na ativa, do tempo de serviço e tudo mais do período da ativa dele, tá? Suzana. Suzana, pode falar, desculpa. Oi, tudo bom, gente? Eu estava digitando até no chat. Eu acabei de ser redistribuída da UFPR para a UFSCar. O que eu fiz lá, participação em comissões, bancas, entre outros, eu vou conseguir aproveitar aqui ou não? Vai, é da carreira, ou seja, se você veio de outra instituição, você continua na carreira. Me perguntaram esses dias mas se eu sair daqui e for para o Instituto Federal, gente, serve também, o Instituto Federal é a mesma carreira, né? Então, tá certo? Tudo que você fez lá, tudo que você fez em qualquer outra instituição que estava vinculada à nossa carreira vai servir, tá bom? Beleza, obrigada. Gente, eu acho que as dúvidas muito... Bruna, pode falar. Você perguntou para estar fechado. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, agora sim. Vânia, você falou que essa pontuação vai ser colocada em uma portaria, exato? Isso. Num decreto. A pontuação é num decreto. Não, porque seria como se fosse um anexo à pontuação, porque você falou que pode, por exemplo... caso venha atualizar os nossos fazeres, essa portaria ser atualizada, é isso? Isso, não é da pontuação. A pontuação já vai sair num decreto fixo, que a gente precisa de 75 pontos para o doutorado, 52 para o mestrado. Os itens que pontuam que vai ser, que a gente pretende que saia numa portaria, que ela possa ser atualizada. Ou seja, pode ter algum item que ele se torne obsoleto, daqueles 89, e tenha outros itens que a gente precisa incluir. Isso sim a gente está defendendo que seja numa portaria que é mais fácil de ser atualizada. Porque o decreto tem que passar pelo MGI, fica uma eternidade na mão do governo antes de ser atualizado. Entendi, era essa a minha dúvida mesmo, porque a questão, assim, da mesma forma que pode ser atualizado para beneficiar a gente, pode ser atualizado para prejudicar a gente, né? A gente pensa aí num governo antidemocrático que, de repente, pode entrar,
Isso daí pode ferir também os nossos direitos que foram adquiridos nessa greve, né? Então, eu fico questionando assim, será que não tem um risco também nessa questão de colocar isso numa portaria? Porque, de repente, como isso pode ser ampliado, isso também pode ser enxugado de alguma maneira. Bruna, esse risco a gente corre, qualquer que seja o instrumento que tenha o nosso direito adquirido. Quando o governo quer tirar direito, ele vai lá, ele muda até a Constituição. Olha um monte de PEC que o governo aprovou, que mudou a Constituição. Então, assim, a portaria, do ponto de vista do governo querer tirar, a portaria e o decreto é a mesma coisa. Porque, por exemplo, o que o Bolsonaro fez quando ele ingressou como presidente? Ele foi lá, através de um decreto, ele cancelou trocentos outros decretos que instituiu um monte de comissão. Lembra das comissões? Que eram comissões com entidades representativas, comissões de conselhos. Ele, numa canetada, ele acabou com tudo. Então, o fato de estar num decreto ou numa lei não impede que venha um gestor que seja, né, extremamente autoritário e tire tudo isso. Porque, por exemplo, se for uma lei, se for só na lei, além de ficar muito engessado, também o governo pode ir lá e fazer uma medida provisória e cancelando a lei, certo? Então, é isso, a gente corre qualquer risco. O que vai fazer com que a gente não perca os direitos adquiridos é a nossa mobilização e a força da categoria, que a gente tem mostrado, pelo menos, né, a gente sofreu vários ataques e a gente conseguiu avançar e manter uma boa parte das nossas conquistas. Outras a gente não conseguiu, a gente foi perdendo ao longo do tempo. Basta ver o RJU. Né? O RJU ele foi, né, se integrando e cada governo que entrou foi tirando um pouquinho. É isso, tá? Mas o fato de estar num decreto não quer dizer que ele também não seja vulnerável do ponto de vista de uma ditadura aí, de um governo de direito. Tá? Tem mais alguma pergunta? Gente, olha, aqui já não tem mais ninguém, o povo comeu, bebeu. Não, quase ninguém. A gente estava com umas 50 pessoas aqui, agora tem meia dúzia. Desculpa, muito obrigada por ficar até o final, tá certo? Eu vou agradecer aqui imensamente, vou dizer para o pessoal que está aí no virtual, que eu vou pegar todas as perguntas que estão no chat. Se tiver alguma pergunta que eu não respondi, a gente responde, a gente encaminha, tá bom? Porque pode ter passado alguma coisa aí que eu não consegui ver, porque tinha muita coisa no chat. Eu quero agradecer a participação de todo mundo. Nós vamos publicizar essa gravação para quem não pôde participar e vamos fazer outras atividades iguais a essa para a gente poder ir tirando as dúvidas específicas. Eu me comprometo a pegar o detalhe do que eu não consegui responder aqui e depois eu atualizo todo mundo, tá?